Olá, Ana, que coisa boa! A Ana Villanova abriu a nossa sala hoje. A Iraneide, a Larissa, o Cruvinel. Obrigado, meu mestre, obrigado. A Larissa botou uma carinha feliz. Aí, estou muito feliz aqui com vocês para a gente falar dessa live que hoje me chama muita atenção e tem sido objeto de muitas conversas aqui. Estamos chamando essa live de essa história que ainda hoje carrego comigo, né? Tendo por desafio a responder à pergunta: por que você conta as histórias que você conta? A seu respeito e a respeito das coisas que você observa. E a grande questão que nos coloca aí, olha a Patrícia Cunha, coisa boa também. A grande questão que se coloca também não é apenas por que eu conto as histórias que eu conto a meu respeito, mas por que as histórias que eu conto são aquelas histórias que eu conto e não outras histórias. A Lícia Cucuca, coisa boa. Gustavo Coimbra também entrou, que coisa boa, né? Fico feliz de ver essas pessoas queridas aí, né? Oi Patrícia, oi, boa tarde, estamos juntos. A Clemens, né? Estamos juntos aqui. A Alicia, minha filha, que coisa boa. Ela está lá em Curitiba e sempre é bom vê-la por perto, mesmo estando longe, né? Estamos então dando aqueles nossos minutos regulamentares, né? Vamos esperar aí mais 2 minutos para ser exato, para a gente começar a provocar um pouquinho as nossas reflexões sobre essa questão interessante que é por que você conta as histórias que você conta. E isso tem tudo a ver com a questão da nossa identidade, né? Eu conto as histórias que eu conto porque estas histórias dizem muito sobre mim mesmo, né? A forma como eu percebo o mundo é a forma como eu sou, né? Então, os grandes estudiosos desse tema, quando falam sobre o conceito de realidade, não se nega a existência da realidade, mas se afirma por todos os experimentos que a gente tem nessa área, por todas as pesquisas que a gente faz nessa área, que a realidade é apenas um modo como eu interpreto as coisas como elas chegam a mim. Então, o modo como eu reajo às coisas conforme elas chegam a mim revelam muito do modo como eu sou, da forma como eu vejo o mundo e do modo que eu estabeleço as minhas relações com as coisas e com as pessoas, né? Então é por aí que nós vamos. Para vocês que já entraram na sala, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso agora, e esse é um tema que eu gosto muito, né? Então vamos andar um pouquinho por esse caminho sobre a questão da identidade, né? O primeiro princípio que a inteligência relacional traz para nós entendermos melhor as nossas relações conosco mesmo e com o mundo é entender que nós somos a história que contamos sobre nós mesmos. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, tanto no setting de coach, quanto no setting da psicanálise, quanto nos settings terapêuticos de uma maneira geral, as pessoas normalmente me perguntam assim: mas como é que eu sei quem eu sou? Eu gosto muito de responder essa pergunta dizendo o seguinte: veja as histórias que você conta. As histórias que você conta são expressões daquilo que você é. Então você é a narrativa que você adota para você mesmo.
Então, isso não tem uma coisa, né, certa nem errada. A Ana está colocando uma contribuição aqui que nasceu com o Rafael Echeverria. As coisas não são o que são apenas o modo como as interpretamos, porque vivemos em mundos interpretativos. Na verdade, o ser humano é um ser interpretativo, né? Então, veja, na infância eu quebrei uma perna. Existe 1 milhão de histórias que eu posso contar sobre ter quebrado a perna, né? A pergunta então é por que você escolheu a história X para contar, né? Eu quebrei a perna porque eu sou azarado, eu quebrei a perna porque meu pai me obrigou a fazer tal coisa, eu quebrei a perna porque Deus quis, sei lá o quê. Qual é a história que você conta? Então esse primeiro princípio revela muito e nos ajuda muito a perceber quem somos, né? Nós somos as histórias que contamos a nosso respeito. Aqui tem um segundo aspecto, que é um aspecto quali-quantitativo. Olha só que interessante. Imagine, você que está me escutando, imagine que você tenha 50 anos de idade. Quanto tempo você acha que você gastaria para me contar em detalhes toda a sua vida? E eu estou usando a palavra toda em letra maiúscula, rabiscado por baixo, piscando, né, chamando atenção para o toda. Quanto tempo você acha que você gastaria me contando detalhe, todo o detalhe da sua vida toda que está presente e disponível na sua mente? Vamos imaginar que você diga assim: não, Homero, se a gente conversar 8 horas por dia, durante 30 dias eu consigo te contar todos os detalhes da minha vida, né? Eu vou exagerar. Vamos imaginar que você tem 50 anos e você vai gastar 1 ano para contar-me toda a sua vida. A pergunta que a gente faz agora é o que foram feitos dos outros 49 anos. Então, aqui tem alguns princípios que a gente precisa saber. O primeiro, eu já comentei com você, você é a história que você conta a seu respeito. Segundo, que é derivado do primeiro, né, você é o modo como você conta a história dos outros. Então, esse segundo princípio é: se eu sou a história que eu conto a meu respeito, eu também sou a história que eu conto a respeito dos outros. E, ao observar a nossa narrativa, a gente começa a perceber quem a gente é. Então, exemplo para facilitar a nossa reflexão. Se você é uma pessoa que o modo como você reage às coisas é preliminarmente negativo, isso diz respeito a você de uma forma muito específica. Se a forma que preliminarmente você reage às coisas é a forma crítica, isso revela um pouco a maneira como você é. Se o modo como você reage às coisas é um modo de transferência de responsabilidade, ou seja, tudo que acontece com você é por responsabilidade dos outros, isso diz muito a seu respeito. O que aconteceu com você é porque o outro é culpado, é porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo outro. E qual é a sua responsabilidade nisso? Há um tempo atrás eu estava atendendo um casal cuja demanda era ser capaz de conversar para evitar um processo iminente de separação. E eu comecei a conversar isoladamente, primeiro com um, depois com outro, para depois estabelecermos alguns pontos em comum para a gente poder fazer essa conversa coletiva, né, nós três. E eu perguntei uma coisa para o rapaz, perguntei o seguinte: quem é o responsável pela sua separação no seu ponto de vista? Ela diz: a minha esposa. Se ela fosse de outro jeito, a gente continuaria juntos. Mas pelo fato dela ser o que ela é, eu não consigo conviver com ela. Repare que isso é um elemento interpretativo, né? E a nossa narrativa revela objetivamente a forma como eu percebo o mundo. Então, vamos organizar isso na nossa mente para que você tenha uma instrumentalidade reflexiva que te ajude, né? Primeiro, nós somos as histórias que contamos a nosso respeito. Segundo, nós somos as histórias que contamos acerca dos outros. Terceiro, a nossa narrativa revela o modo como eu reajo às coisas que acontecem no mundo. Então, ser pacifista, por exemplo, ser comunitário, ser uma pessoa não belicosa, não irascível, está muito ligado ao modo como eu construo as minhas narrativas acerca das coisas e acerca da vida.
né? Então, continua a pergunta-chave. Você já se perguntou por que é que você conta as histórias que você conta? Então, quando eu digo isso para você, muita coisa aconteceu ao longo, por exemplo, dos meus 66 anos. Eu lembro das coisas que me interessam lembrar. E ao me lembrar das coisas que me interessam lembrar, eu conto as minhas histórias porque eu tenho algum interesse no resultado dessa narrativa. Eu quero parecer a você de alguma forma. Então, na minha interpretação, se eu conto uma determinada história para você, eu lhe pareço de uma determinada forma que me interessa aparecer, ou para ter a sua aprovação, ou para ter o seu acolhimento, ou para ter o seu ou para ter a sua contenção da minha tristeza, da minha alegria, sei lá eu o quê, ou para ter a sua reprovação, porque eu estou precisando escutar uma palavra um pouco mais dura, alguma coisa assim. Então, nós criamos em torno de nós mesmos alguns processos que respondem à maneira pela qual eu escolho contar as histórias que eu conto. Se a gente entende esses princípios que eu acabei de listar para vocês, a gente começa a perceber que a nossa narrativa é seletiva, num conjunto de possibilidades que todos nós temos. Então eu sou seletivo nas minhas histórias. E veja, muito da minha seletividade tem a ver com o modelo mental que eu aprendi a crer que é verdadeiro. Né? Olha, a Liana, minha esposa querida, entrou aí também, né, para participar desse momento. Eu fico sempre muito feliz com a presença dela. Mas veja você que coisa bacana, né? Muitas vezes o nosso modelo mental herdado dos nossos pais, das pessoas que formaram a nossa concepção emocional e afetiva, fazem com que a gente reaja ao mundo a partir de algumas histórias que a gente sente que aquela história vai gerar no outro aquilo que eu espero ter como processo de reciprocidade. Por isso, muitas vezes, nós nos vitimizamos. Porque, veja, muitas vezes, quando eu me vitimizo, eu obtenho consolo do outro. Então, o que eu quero? Eu quero ser consolado, então eu me vitimizo. Como eu sou uma pessoa azarada, como eu sou uma pessoa sem sorte, como eu sou uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Olha que coisa interessante. Quando eu começo a perceber esse bando de coisas a meu respeito, eu começo a perceber o seguinte: a minha seletividade muitas vezes tem a ver com o modo como eu aprendi a construir a minha emocionalidade, né? Então eu me vitimizo. E eu me vitimizo porque eu obtenho o seu consolo. Aí eu digo essas coisas todas, a pessoa diz: não, mas você não é assim não. Isso acontece com todo mundo. Olha, você não está sozinho nisso. Você tem o meu apoio. E era exatamente isso que eu queria ouvir, né? Eu já escutei muita gente dizer assim: se eu não tivesse feito isso, as coisas não teriam acontecido. Será? Se eu não tivesse agido daquela forma, aquele fenômeno... Será? Quer dizer, isso é um conjunto de coisas, de narrativas seletivas que eu adoto a meu respeito para poder justificar a minha forma de ser. Então, olha só. Entendam que nós vivemos, ontologicamente falando, nós vivemos uma relação que a gente chama de teoria do teatro. O que é a teoria do teatro? Cada um de nós desempenha um papel num determinado cenário, com um determinado script, para alcançar um determinado resultado dessa história que nós desempenhamos. Então veja, quando eu assumo o papel de pai, então eu me torno esse personagem chamado pai. Esse personagem chamado pai, ele atua num determinado contexto, desempenha um determinado papel para atender a uma determinada expectativa que eu tenho. Quando eu tiro esse chapéu de pai e coloco o chapéu de esposo ou de marido,
eu desempenho um determinado papel, que tem um determinado roteiro, que está dentro de um determinado ambiente e que atende a uma determinada expectativa. Então, na teoria desse teatro, nós vivemos essa relação de interesse recíproco ou de reciprocidade coletiva entre as minhas expectativas e as histórias que eu conto, para poder ter os resultados que eu imagino ter. Agora, isso funciona, eu vou usar uma dicotomia que eu não gosto, mas isso funciona para o bem e funciona para o mal, isso funciona para dar certo, isso funciona para dar errado. Então veja, eu não posso mudar um fato que aconteceu na minha vida, mas eu posso mudar a interpretação que eu faço desse fato, que são as minhas narrativas, que se constituem nas minhas histórias. Então, quando eu, considerando um determinado fato, mudo a narrativa que eu tenho daquele fato, portanto construo uma nova história, o mundo para mim muda. O mundo para mim muda. Quando eu começo a perceber que a minha irascividade não resolve nem o problema de ninguém, nem o meu, quando eu começo a descobrir que uma conversa madura e inteligente é capaz de resolver determinadas questões, e eu assim o faço, o mundo muda para mim. O problema é que quando eu acredito que o culpado de todas as coisas, os responsáveis por todas as coisas, é o meu azar ou os outros, a minha narrativa vai sempre me colocar numa posição vitimizada, na qual eu não posso fazer absolutamente nada. E veja, a pior história que eu conto a meu respeito é que se eu acredito que eu não posso fazer nada, eu tenho a mais infeliz de todas as vidas. Né? Então, veja, quando eu mudo a interpretação que eu faço do mundo, quando eu mudo a minha narrativa, eu começo a descobrir uma série de outras janelas e de portas com as quais eu posso transitar. E isso amplia enormemente o meu repertório. Então, a gente já discutiu um pouquinho sobre aquela pergunta, por que eu conto as histórias que eu conto? Agora, vamos aprofundar essa pergunta fazendo uma outra pergunta, né? A quem interessa a história que eu conto? A quem interessa a história que eu conto? Ou, a que interessa a história que eu conto? Então, uma das formas que a gente tem de crescer na vida, uma das formas que a gente tem de desenvolver a nossa relação sadia comigo mesmo e com os outros, é mudar a narrativa que eu tenho acerca das coisas. É mudar a narrativa que eu tenho acerca dos acontecimentos. É assumir o meu protagonismo de que a minha história é apenas uma história, não é a história, não é a verdade. Eu não sou o oráculo do mundo. As coisas que eu penso são apenas as coisas que eu penso. Existem outras possibilidades orbitando ao meu redor. Então, muitas vezes, quando eu pergunto a mim mesmo a quem interessa as histórias que eu estou contando, eu começo a perceber que eu cultivo muitas vezes raízes de amargura, raízes de neuroses, raízes de comportamentos patológicos que não se resolvem nunca, porque eu fico repetindo essas histórias a vida inteira. Não importa quantos anos de terapia eu tenho, eu estou sempre contando as mesmas histórias. E aí a pergunta que muitas vezes eu tenho feito aos meus clientes é o seguinte: vamos sair desse atoleiro? Vamos sair desse atoleiro? Vamos contar essa história de uma outra forma? Vamos perceber que as minhas histórias têm outras visões e outras versões nesse teatro da vida que estamos vivendo? Vamos ser capazes de trabalhar uma outra perspectiva. E eu tenho usado isso, gente, muitas vezes como metodologia terapêutica dentro dos processos de coaching. A pessoa me conta uma história, eu quero dividir isso com vocês. Às vezes a pessoa me conta uma história: oi, a Tirza querida entrou, minha filha maravilhosa. Valeu, filha, você está aí, a Alicia está aí também, coisa boa. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui essa metodologia. Muitas vezes um cliente me conta uma história. Ao terminar de contar a história, eu simplesmente pergunto para ele o seguinte, eu falei: vamos agora ao que é fato nessa história. E vamos tentar separar o fato da interpretação que você me trouxe.
E num exercício bastante cauteloso, a gente pega aquela narrativa e extrai daquela narrativa o fato. E aí eu apresento o fato para o cliente dizendo, olha, esse é o fato, você concorda com ele? Ele diz, concordo, esse é o fato. Eu digo, agora me faça um favor, me conte, interprete esse fato para mim, contando uma outra história. Me interprete esse fato contando uma outra história. Ele me interpreta o fato contando uma outra história. E aí eu pergunto, quais são as possibilidades nessa outra história que você conta que não estavam presentes na história primeira? E aí ele começa a perceber que a história que ele contava era apenas uma história. Ele tem outras histórias possíveis que abrem outras possibilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para vocês. A história da Branca de Neve é uma história contada a partir de um romantismo, que é uma história muito bacana, né? Quer dizer, bacana num determinado contexto, bacana no sentido de ser a história infantil que o Disney desenhou tão bem, que virou um filme infantil bastante interessante. A história original da Branca de Neve não tem nada a ver com aquilo, né? A história da Branca de Neve é uma história de um nível de densidade relacional muito grande, né? Então, veja, quando a gente conta a história da Branca de Neve, a gente conta a história de uma mulher que foi perseguida, que por ser bonita demais, despertou a inveja na madrasta, que quebra o espelho, que contrata um caçador, que vira bruxa, que toca o terror no reino, que faz aquela coisa toda. E que ela se refugia na casa dos 7 anões, né? E que é salva por um beijo apaixonado de um príncipe encantado, etc, etc, etc. O problema é que eu posso interpretar essa história de diversas maneiras, essa é uma delas, mas eu posso interpretar essa história como sendo uma história extremamente patriarcal, paternalista, com exercício machista. É uma mulher que precisa de um beijo de um homem para poder ressuscitar. É uma mulher que se esconde na casa de 7 homenzinhos, que não são capazes de despertar nela o amor, porque ela não os vê como grande. Então, veja, qual a interpretação que é verdadeira? Qual a interpretação que estava na cabeça do autor? Eu não sei. Mas a interpretação que o Disney fez desse estereótipo feminino é apenas uma interpretação, e diga-se de passagem, uma interpretação que eu não concordo. Mas eu não concordo, não é a vida inteira, não. Eu não concordo recentemente. Eu tive uma conversa com a Tias há um tempo atrás desses, e essa reinterpretação veio com muito elemento esclarecedor. Eu escrevi um livro chamado Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais, em que o meu objetivo é pegar uma história e contar essa história com a outra interpretação. Né? Então veja, você pega a história do Chapeuzinho Vermelho, ela pode ser interpretada de 1 milhão de formas, né? Para as pessoas que estão me escutando, que são bíblicas, que conhecem a literatura bíblica, tem uma história na Bíblia, que é a história da mulher virtuosa, que está no capítulo 31 de Eclesiastes. Mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede ao de finas joias, etc, etc, etc. E muitas vezes as pessoas usam esse texto bíblico para falar da mulher perfeita. Aquele texto para mim é um absurdo. Ele fala de uma mulher que levanta de manhã, trabalha o dia inteiro, faz negócio, compra terra, vende terra, dá trabalho. Em nenhum momento aquela história fala do amor, em nenhum momento aquela história fala da relação dela com o marido. Enquanto a mulher trabalha 24 horas por dia, o marido está na porta da casa conversando com os colegas. Você pode fazer essa interpretação da mulher virtuosa, mas você pode fazer a interpretação de uma mulher que virou uma máquina de produzir e não uma companheira. Então qual é a interpretação verdadeira? Muitas vezes a gente dá um murro na mesa e diz: a interpretação verdadeira é a minha, porque me interessa essa coisa de ter essa história de dominação, etc, etc, etc. Então, nós procuramos sempre um enredo para justificar as histórias que a gente conta a nosso respeito, para poder justificar um processo de relacionamento que nem sempre é sadio,
porque esconde naquela narrativa as nossas mazelas, esconde as nossas fraquezas, esconde as nossas neuroses. E ao buscar as neuroses complementares com quem eu estabeleço um conjunto de relações, né, eu escondo a minha patologia, e ao esconder a minha patologia eu não busco luz para o meu próprio desenvolvimento, para o meu próprio crescimento. Isso tem a ver com idade? É claro que não. Eu conheço gente de 16 anos de idade que aprendeu a ter uma mente aberta para conversar, para discutir, e eu conheço gente com 70 anos de idade que é dura igual uma porta. E que não tem profundidade egóica para pensar absolutamente nada de diferente do que pensa. E vive a vida a partir de um determinismo histórico que tem um peso e traz uma carga de sofrimento e de culpa insuportável. Então, que leva à depressão, que leva a um bando de outras coisas, que leva à solidão. Veja, e aí eu faço uma diferença entre solidão e solitude, né? Eu às vezes gosto de ficar sozinho, mas em nenhum momento eu sou um solitário. Em nenhum momento eu busco a solidão, eu busco a solitude. A solitude é o momento que eu estou comigo mesmo, estou em reflexão, estou em oração, estou em meditação, estou exercitando a minha relação com o meu Deus, com quem eu creio. Então, mas só que a gente precisa entender que essas coisas às vezes refletem a nossa patologia. Veja, quando a gente conecta isso com o conceito de identidade, identidade é aquilo que é idêntico. Identidade é quando eu estabeleço a coerência entre a minha narrativa e aquilo que eu sou. Então, veja, entenda isso como um princípio de desenvolvimento. Você é aquilo que você narra. Agora, você tem dois caminhos aí para você desenvolver-se. O primeiro caminho é muda a sua narrativa, que você muda a sua percepção do mundo. E a segunda é muda a sua percepção do mundo, que você muda a sua narrativa. E fazer isso nesse processo bionívoco é o mecanismo que me carrega a vida inteira num processo de desenvolvimento. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas se eu não contei, eu vou contar. E vou contar rapidamente. Eu estava fazendo uma palestra em São Luís há alguns anos, e fazendo a palestra, na hora dos debates, um aluno levantou a mão e me fez um questionamento, né? Professor, olha, qual é a sua opinião sobre isso, e fez um pequeno relato. E eu disse para ele, olha, a forma como você está colocando essa coisa não é a forma que eu vejo diferente, eu vejo assim, diferentemente do modo como você está colocando. Aí ele levantou-se e me mostrou assim, mas isso que o senhor disse, isso que eu lhe disse a seu respeito está aqui no seu livro. E aí todo mundo riu, né? Todo mundo riu, a plateia toda riu. Eu fiz uma cara assim de quem ficou envergonhado, uma cara de quem foi pego, né? Cometendo um baita erro, etc. Depois que as pessoas pararam de rir, etc., da gente viver aquela cena que eu dramatizei um pouco para torná-la cômica, eu virei para ele e disse o seguinte, olha, você tem toda a razão. Só que quando eu escrevi esse livro, eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 65. Se eu não tivesse mudado, tinha alguma coisa muito doentia comigo. Eu não sou mais a pessoa que eu era há um ano atrás. Aliás, para ser honesto, eu não sou mais a pessoa que eu era há Eu não sou mais a pessoa que eu era uma semana atrás. Esse é um atributo que nós temos de poder mudar a nossa vida a partir da mudança das nossas narrativas. Nós temos a liberdade e a autorização para nos tornarmos diferentes. Então veja, não é virtude nenhuma. Eu sou assim a vida inteira. Isso não é virtude nenhuma, ser igual a vida inteira. Isso não é atributo de valor nenhum. Eu sou assim a vida inteira. Você é possível de mudar, e uma das grandes doenças que as nossas histórias muitas vezes escondem é a dificuldade que eu tenho de mudar, porque eu acho que a minha narrativa é maior do que eu. Eu acho que a minha narrativa não pode ser mudada, porque isso é sinônimo de fraqueza. E deixe-me lhe dizer que não é.
Deixe-me dizer que não é. A Érica Galhardi colocou uma frase aqui que é muito bacana, é a famosa síndrome da Gabriela mesmo, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou... Gente, por favor, né? Nós somos diferentes. Tem um bando de coisa que eu acredito hoje que eu não acreditava há um ano atrás. Tem muita coisa que eu sei hoje que eu não sabia uma semana atrás. Tem muita coisa que eu gosto hoje que eu não gostava há um tempo atrás. Isso não significa falta de personalidade, isso significa a liberdade que a gente tem de, mantendo a nossa essência nos valores e nas virtudes que caracterizam o ser humano, termos a liberdade de estarmos ancorados na rocha, mas ao compasso dos tempos. Eu já brinquei de carrinho, hoje eu não brinco mais. Não é porque carrinho é ruim, é porque eu estou com os outros interesses hoje. Então, aquilo que é idêntico traz em si uma coerência intrínseca. Essa coerência intrínseca é a relação entre eu e minha história. E a gente precisa mergulhar nela para não transformar a nossa história num escudo que nos proteja das possíveis mudanças, mas que também nos esconde as nossas próprias doenças, as nossas próprias patologias. Por isso o autoconhecimento é o que nos faz perceber porque somos o que somos e nos autoriza a poder mudar. Então, gente, uma das coisas mais libertadoras que eu tenho aprendido na minha vida, que quero compartilhar com você, é que nós estamos autorizados a sermos diferentes do que éramos. E deixa eu contar um casinho para vocês que um dia um dos meus filhos me fez recordar isso, né? Um dos meus filhos levantou essa bola. Há muito tempo atrás, uma vez numa reunião familiar aqui em casa, eu disse assim: gente, se vocês me virem um dia catando cocô de cachorro na rua, me internem porque eu tô doente. Porque eu jamais vou catar cocô de cachorro na rua. O tempo passou, eu adotei o Asla, que é o meu cachorro querido, faz parte da nossa família agora. Ele é o meu filho canino mais novo. E eu saio com o Asla para passear todos os dias e pego o cocô dele todos os dias. A Tísia está dizendo aqui que se lembra disso, me parece inclusive, talvez acho que tenha sido você, filha, que falou isso. E aí um dos meus filhos diz: papai, quem te vive, quem te vê, né? Você pegando cocô de cachorro agora, e dizendo antigamente que se a gente visse você pegando cocô de cachorro era para te internar, porque você estava louco. E eu disse: pois é, veja como eu mudei. Hoje eu pego cocô de cachorro com muita alegria, porque eu estou cuidando do meu cachorro, do meu filho canino, que me faz muito, que me dá muita alegria, que é meu companheiro, que está junto comigo nas caminhadas, que está junto comigo nas brincadeiras domésticas. E eu pego o cocô de cachorro, isso não tem o menor problema para mim hoje. Provavelmente em algum momento já teve. Ainda bem que mudamos, o Denis está colocando, e é isso mesmo. O problema, Denis, é que muitas vezes a maioria das pessoas, eu quero dizer assim, não acredita que pode mudar e que ao mudar pode estabelecer uma relação. Como é que eu volto? Ok, quando eu percebo essa relação de mudança possível e que me traz uma nova relação, essa nova relação de saúde estabelece comigo uma enorme possibilidade que eu não tinha antes. Portanto, por derivação dessa questão da nossa identidade, eu consigo estabelecer novos paradigmas e novas perspectivas de vida que fazem com que as minhas histórias assumem novos matizes. Agora, tem alguns dramas que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ficar neles como forma de garantir a nossa vida. A gente pode mudar. Por exemplo, o drama da vítima, que são histórias que me colocam eternamente como sofredor. Esse drama, o drama do vitimismo precisa ser trabalhado,
porque você sofre consequências das coisas, mas não é uma questão de maldição, não é uma questão de azar, não é uma questão de nada disso. É uma questão daquilo que você espera quando você se vitimiza. Então, cuidado com as histórias, os dramas da vitimização. Segundo, é o drama do herói. O drama do herói é um drama perigoso, é aquele drama que você diz, olha, eu tenho a palavra final sobre todas as coisas, eu tenho a resposta certa, se todos me ouvissem, o mundo seria melhor, se as pessoas me escutassem, nós não teríamos tantos problemas. Olha que prepotência, olha que arrogância, né? Olha que doença que essa prepotência e essa arrogância está escondendo. A outra é o drama do sábio. E aí eu me coloco na posição de arauto da sabedoria eterna. Só ele tem palavras de verdade. E eu me coloco nessa posição. Você quer resolver o seu problema? Pergunta para mim que eu tenho a resposta. E eu não tenho. Eu não consigo resolver. Eu consigo dar o meu ponto de vista. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que contratam trabalhos de coach ou trabalhos de terapeutas, de uma maneira geral, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e por aí vai, muitas vezes as pessoas acham que esses profissionais têm a resposta da vida e não têm. O que esses profissionais fazem é abrir a sua cabeça para a interpretação possível das histórias de uma outra forma e criar possibilidades para novas narrativas que trazem em si novas possibilidades e que conduzem a um processo de reconstrução da saúde. E agora, tem uma outra, outro drama, que é o chamado drama da humildade, que é o oposto do drama do sábio. É aquela pessoa que diz, não, eu não tenho nada a dizer. Não, eu só quero escutar. Não, eu não tenho nada a falar. Não, eu não tenho opinião. Você tem opinião, você sabe, você quer falar. Muitas vezes isso esconde uma patologia, isso esconde uma doença que precisa ser tratada terapeuticamente. Eu muitas vezes me vejo nessa doença. Muitas vezes eu me calo, não porque eu não tenho nada a dizer, é porque eu não tenho coragem de dizer. E eu tenho aprendido isso agora, recentemente, nos últimos meses, eu poderia dizer. Eu tenho revisto muito das minhas próprias patologias, das minhas próprias enfermidades emocionais e mentais. E eu olho para elas com muita tranquilidade. Eu não tenho mais aquela história de que eu preciso ser perfeito, de que eu preciso ser absolutamente certo, de que eu não tenho mais esse orgulho, não tenho mais essa prepotência, não tenho mais essa arrogância, não tenho mais essa vaidade, embora às vezes elas ainda me acometem. Então, reexaminar as nossas histórias a partir do momento em que eu evito esses dramas, isso faz com que a gente caminhe por sendas de saúde. Agora, alguns lucros que eu tenho quando eu reavalio a minha história, né? Algumas bênçãos que eu tenho quando eu reavalio a minha história, algumas benesses que eu tenho quando eu reavalio a minha história. A primeira delas é o sofrimento que me faz ser acolhido pelo outro não se justifica pelo acolhimento, mas se justifica pelo fato de que o acolhimento me faz entender o porquê que eu sofro, dando a este sofrimento uma nova perspectiva de saúde para a minha vida. Então, quando eu entendo isso, eu descubro que eu preciso falar das coisas que me incomodam, porque ao ser acolhido pelas pessoas que me amam, eu receberei outras perspectivas que me ensinam a cuidar daquilo que me gerou o sofrimento, de modo a que eu possa atenuá-lo e manter a minha saúde. A outra coisa é o ativismo com que eu preciso ser lembrado, ele é extremamente cansativo. Então, abrir mão desse ativismo, de estar sempre sobre o holofote, estar sempre no palco, estar sempre desempenhando um papel e a cena tem que ser perfeita, gente, isso é um peso que insuportavelmente
difícil de ser carregado. Eu tenho que sair de cena em algum momento, né? Esse meu ativismo muitas vezes precisa de pausas. Aliás, como diria Drummond, né? A vida precisa de silêncio, e eu diria a vida precisa de pausas, e eu acrescentaria de silêncio. Não é do calar-se apenas, é do silêncio, é de fazer com que a nossa mente se acalme, né? Esteja navegando em mares calmos. É fundamental, porque ninguém aguenta brigar o tempo inteiro, ninguém aguenta lutar o tempo inteiro, ninguém aguenta representar papel o tempo inteiro, ninguém aguenta um protagonismo exacerbado o tempo inteiro. Então, um dos lucros que a gente tem quando a gente reconta as nossas histórias é abrir mão desse ativismo absoluto. A outra coisa é descobrir nas minhas relações as neuroses complementares, para a gente poder perceber quem é que está alimentando a minha própria doença nas minhas relações. Gente, eu tenho muito medo das críticas contumazes, quanto dos elogios contumazes. Eu tenho muita dificuldade de perceber verdade quando eu só sei elogiar. Também tenho muita dificuldade de perceber verdade quando eu só sei criticar. Porque quando eu critico tudo e todos a todo momento, isso está revelando uma necessidade que eu não consigo processar. Está tudo sempre ruim. Agora, quando eu também não consigo ver nada de ruim, quando eu desenvolvo a síndrome da Poliana, eu me torno um perigo absoluto. Porque está tudo bem, nada está incomodando. Porque é exatamente nessa diferença entre aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que me incomoda, que não me incomoda, é na percepção dessa pleiade de possibilidades que eu consigo construir uma relação saudável e equilibrada. Tem um livro muito bacana chamado assim, Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. E nesse livro, Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, a autora, que me foge o nome agora, ela diz uma coisa interessante, quer dizer, o rio não bate de frente com as coisas, ele as contorna. E na medida que ele vai contornando as coisas, ele vai criando um caminho. Às vezes tem uma cachoeira, às vezes tem uma queda d'água, às vezes tem uma corredeira, às vezes ele é um pouco mais profundo, às vezes ele é um pouco raso, às vezes ele cria um remanso, às vezes ele cria uma marola. E o que é o rio? É tudo isso, e essa é a nossa vida. Às vezes eu crio uma marola, às vezes eu entro em profundidades abissais, às vezes eu crio um remanso. E o que é que eu sou? Eu sou esse conjunto dessa obra que começa e deságua no mar. Então veja, deságua numa totalidade de todos os rios. E isso é uma metáfora que me encanta profundamente. O rio, todos os rios do mundo convergem para o mar. E o mar é a grande homogeneidade de todas as coisas. Não importa o rio que você vai terminar no mar. Você vai terminar nas ondas, você vai terminar nas elevações, você vai terminar no mar. Portanto, reveja a tua história para você sair dessas neuroses complementares que acabam alimentando as suas próprias doenças. Por fim, para a gente poder fechar, qual é a grande lição importantíssima que a gente precisa aprender? Primeiro, entender que a nossa história não é um oráculo. Ela é apenas uma possibilidade narrativa de algo que me interessa contar. Eu posso contar de outra forma, que pode abrir possibilidades que hoje eu não tenho. Portanto, reveja suas histórias. Invente histórias novas para os mesmos fatos. E você vai descobrir o tanto que o mundo é rico e multifacetado de possibilidades. A segunda coisa, eu quero terminar contando essa história rápida para vocês, para exemplificar isso.
O meu coach, Rafael Echeverria, quando eu estava fazendo formação com ele, uma vez ele me perguntou assim: Homero, por que você escolheu ser professor? Aí eu disse: olha, eu escolhi ser professor e dei aquelas respostas clichê, né? Eu escolhi ser professor porque eu quero ajudar o mundo, porque eu quero acabar com a ignorância, porque eu quero ser útil às pessoas. Depois que eu disse aquele bando de frases politicamente corretas, o Rafael virou-se para mim e disse assim: agora vamos falar a verdade. Aí eu me assustei com isso e falei: que verdade? Ele diz: a outra verdade, é que você não está me dizendo. Eu digo: Rafael, eu simplesmente não sei. Aí ele diz assim: me fala um pouco da sua infância, da sua adolescência. E aí eu me lembrei de alguns casos, para a gente ser rápido aqui. Eu me lembrei o seguinte: na minha infância, eu nunca fui um grande atleta. Eu era um cara esforçado, mas eu nunca fui muito um virtuoso dos esportes. E aí, quando iam escolher os times, eu sempre ia ao banheiro. Gente, ó, me escolha aí, eu vou ao banheiro, mas me escolha aí. Ó, me escolha aí, mas eu vou beber água, mas me escolha aí. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo de não ser escolhido e eu não aguentava aquela situação. Aí eu ia para o banheiro, eu ia beber água. Quando eu voltava, as pessoas diziam: Homero, você não foi escolhido. E eu dizia: é óbvio, né? Eu tinha saído, eu fui beber água, eu fui ao banheiro, por isso que as pessoas não me escolhiam. Eu nunca tive coragem de enfrentar o fato de que eu não fui escolhido porque eu não era bom, porque eu era o pior jogador e ninguém ia me escolher. E aí, por que eu escolho ser professor? Porque sou eu que mando. Só entra na sala se eu deixar. Só sai da sala se eu deixar. Só fala na hora que eu permito. Você tem que ficar lá para escutar, para me escutar. Você é obrigado a fazer isso. E durante muitos anos da minha vida eu fui um professor tirano. Tirano mesmo. Tirano assim de fechar a porta. Depois que eu entro, ninguém entra. Antes de eu sair, ninguém sai. Só fala... E eu descobri que eu poderia manter os alunos em sala não pelo exercício da minha tirania, mas por ser inspirador, por ser sedutor, por criar uma história interessante. Isso me fez mudar a forma como eu me tornei professor. Isso me fez mudar o modo de agir. Isso me tornou um professor melhor. Não agradei muita gente. Tudo bem, I'm so sorry, eu convivo com isso. Graças a Deus eu não sou uma unanimidade. Tem gente que não gosta de mim e tem todo o direito de não gostar, e eu respeito isso com toda a honra. Eu honro as pessoas que não gostam de mim, porque elas têm o direito de não gostar. Mas foi a mudança que o Rafael fez na minha forma de perceber, a minha interpretação sobre a vida, que mudou meu modo de ser. Que me tornou um pouco menos tirânico, me tornou um pouco menos patriarcal, me tornou um pouco menos agressivo, me fez optar por um pacifismo, me fez optar por uma vida menos beligerante, a acreditar que não é brigando que resolve as coisas, é acreditar que não é no tapa que você resolve todas as questões, que não é se armando para a guerra que você obtém a paz. Eu tenho mudado, porque eu tenho recontado as minhas histórias de outra forma. E o que fazer? Primeiro, não transfira a responsabilidade das suas histórias para os outros. A responsabilidade das suas histórias é sua. Se você não quer ter a responsabilidade da sua história, muda a história. Porque você é sempre responsável pela história que você conta. Se a responsabilidade que a história que você está contando agora é muito alta, muda de história. Mas você ainda será responsável por ela, portanto não transfira. Não é sua mãe que é responsável, não é seu pai que é responsável, não é seu chefe que é responsável, não é o seu coach que é responsável, é você que é responsável pela história que você conta. O autoconhecer-se para poder fazer melhores escolhas é um desafio que as minhas histórias promovem. Quando eu mudo as minhas histórias, eu descubro facetas a meu respeito que eu não descobria nas histórias antigas. Portanto, mudar a minha história é lançar luzes sobre terrenos sombrios da minha história. E quando eu lanço luzes sobre esse terreno sombrio, eu começo a descobrir coisas que eu não descobria antes. Porque eu mudei a minha história, percebi novas possibilidades, posso mudar porque eu sou autorizado a mudar, porque eu sou humano, e isso me conduz por sendas de saúde
pessoal e relacional. E por fim, isso me leva a ter profundidade egóica. É saber que eu não vivo uma vida com um mecanismo determinista, com um mecanicismo idiota que não me permite mudar, que me permite ser apenas o que eu sou, sem a possibilidade de novas luzes e novas facetas. Então, quando eu entendo a minha profundidade egóica, eu descubro que a cada dia eu posso me transformar, me reinventar. E ao fazer isso, eu construo uma vida cada vez mais com significados. Por isso eu chego aos 66 anos. E ao chegar aos 66 anos, eu aprendo uma coisa maravilhosa, que o recontar das minhas histórias me torna um idoso diferente. E sobre isso nós vamos falar numa próxima live, só para 60 anos a mais. Que você reconte as suas histórias, que você se abra para novas possibilidades, para se autoconhecer, para descobrir novas possibilidades de saúde relacional, afetiva, emocional, para você ter um coração mais apaziguado e para entender que a vida é sempre muito gostosa de ser vivida, porque nós vivemos um teatro onde nós somos capazes de contar histórias inspiradoras para todos nós. Que coisa gostosa tê-lo aqui, que coisa gostosa compartilhar isso com você, e avisando a todos que esse vídeo estará absolutamente à sua disposição a partir de segunda-feira no meu canal no YouTube. Vai lá, entra lá, dá o seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho, faça isso, me ajude a manter essas histórias às nossas sextas-feiras, às 15h30. A partir de segunda, essa live estará disponível para você no YouTube. No mais, um beijo enorme. E eu quero dizer que a minha gratidão de tê-lo presente na minha sala, falando hoje sobre as histórias que você conta a seu respeito. Um grande beijo e a gente vê. Tchau!